Antes de entrar no tema que eu escolhi para a gente bater um papo, queria dar uma notícia a todos os jornalistas do Brasil. Que por isonomia, a partir de agora, todos os jornalistas do Brasil vão ganhar o salário do Milton Neves. Isonomia. Mais pra frente a gente vai falar sobre a isonomia dos juízes, né? Então, por isonomia, tá dada a notícia. Se você é jornalista, basta procurar não sei quem, mas é o seguinte, você tem direito ao salário do Milton Neves. Depois a gente pergunta pro Milton Neves um pouco o que ele pensa sobre isso. Mas eu queria trazer um assunto aqui, que tem um tipo de gente que eu chamo de laranja seca. Que é gente que defende uma ideia, mas quando você aperta, quando você faz uma pergunta mais complicada, ou faz a segunda pergunta, o suco não sai. Sabe aquela laranja que você vai na venda, aí por fora é amarelinha, laranjinha, casca lisinha e tal. Aí você vai fazer o suco, é só bagaço. Não rende. Você tem que usar um monte de laranja para fazer um suco, porque falta suco, falta conteúdo. E por que essas pessoas não têm suco? Porque elas são absolutamente contaminadas por uma fé cega. É gente que tem uma visão de mundo bitolada e quer responder todas as questões do mundo com essa visão bitolada. É gente que quer dividir o mundo em gavetinha, então tudo fica simplificado, sabe? Você tem o preto e o branco. Não tem nuance, não tem meio tom, não existe meio tom. Eu sou de direita, essa ideia é de esquerda, então ela é ruim. Eu sou de esquerda, essa ideia é de direita, então é ruim. Ah, a ideia do governo Bolsonaro, lixo. Ah, a ideia é contra o governo Bolsonaro, então é um lixo também. Assim vai. Então ser de direita dá um monte de like, eu virei de direita. Fala até que não teve golpe em 64. Ah, é bacaninha ser de esquerda, então eu chamo o Bolsonaro de nazista, se precisar. Eu chamo de nazista. É patético, é cansativo. O leme de um navio tem que se guiar pelas ideias. E está faltando gente, justamente, que se fia nas ideias. O que tem de sobra é afirmação categórica, xingamento. Então, o debate profundo, cadê? O Bolsa Família foi uma boa iniciativa? Foi uma ótima iniciativa, mas como é do PT... e o PT está no coração do petrolão, como o Lula chefiou um governo onde a corrupção comeu solta, então vamos criticar o Bolsa Família dizendo que é assistencialista, que dá o peixe, que não ensina a pescar. E o auxílio emergencial é uma boa ideia? É uma ótima ideia. E saiu até rápido. Mas como ele foi gestado pelo presidente negacionista, que fala de gripezinha, que defende a cloroquina, então eu vou criticar o auxílio emergencial e apontar o dedo, porque tem gente que recebeu e não devia receber. Sabe, não dá pra gente debater o Bolsa Família, o auxílio emergencial, sem falar de corrupção, sem falar de cloroquina. Eu não estou dizendo que tem que defender o governo Lula, nem que tem que defender o governo Bolsonaro. É que não é possível a gente discutir um tema sem colocar o todo. Olha, tem que dar, porque não é possível que a gente fique nesse negócio esdrúxulo, preocupado com o que dizem os Gleisi Hoffmann, os Carluxo, sabe? É demais. Não é possível que essas pessoas vão comandar o debate. Tem muita gente bacana pensando o Brasil. Só aqui no meio do dia, a gente conversa toda semana com o Fernando Schiller, hoje tem, aliás, com o Zé Roberto Mendonça de Barros, com o Ricardo Gallo, com o Rodrigo Aidar. Sabe, gente que discute os problemas nacionais porque são apaixonados pelo Brasil. Não é que são apaixonados por difundir uma visão de mundo. O que eles querem é que a gente se abra, que a gente desligue os filtros e ligue os neurônios. A gente tem um monte de neurônio na cabeça, por que não ligar um no outro, né? Para dar uma sequência. Tem muita gente bacana assim nas universidades, no meio empresarial, na política. É gente que contribui para o debate nacional. Pegar um exemplo, eu vou trazer um artigo escrito por uma dessas pessoas que tem contribuído muito com o debate nacional. Estou falando do economista Marcos Lisboa, que é presidente do INSPER, foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Aí nas entrevistas que ele dá, nos artigos que ele escreve, ele tem jogado luz nos debates certos, sem extremismo. Ele não quer provar que a Greta é genial, é idiota. Ele não quer discutir se o nazismo é de esquerda ou de direita. Ele não está nem aí para poções mágicas. Eu sou conservador. Eu sou liberal. Eu sou conservador nos costumes, liberal na economia. Eu sou liberal nos costumes e conservador na economia. Sabe, é receitinha de bolo. Toda pessoa preparada e inteligente não parte da tese para daí tirar da cartola, aquela cartola que o mágico usa para tirar o coelho,
para encaixar os fatos, deturpar, mesmo que não encaixe direito. Não dá para querer encaixar os números que servem para as teorias e provar que o mundo dele está certo, ignorando outros. Então, num artigo que o Marcos Lisboa escreveu ontem, que foi publicado na Folha de São Paulo, ele fala desse monstrengo estranho chamado Estado brasileiro, mas a forma como ele fala tem que fazer a gente abrir os olhos. O que ele diz? Não é possível, diz ele, adotar medidas de austeridade no Brasil. Simplesmente não há como reduzir os gastos do governo, quase todos determinados por leis e cláusulas pétreas. Perceba, ele não diz que é difícil adotar medidas de austeridade, ou que é muito difícil adotar medidas de austeridade. Ele diz categoricamente que não há como reduzir os gastos do governo, em função das leis e das cláusulas pétreas contidas na Constituição. Então, despesas com saúde e educação têm piso determinado por normas constitucionais, ele lembra. Os gastos públicos aumentaram 5% ao ano, acima da inflação, desde 1997, bem mais do que o PIB. Ele fala, o nosso debate fiscal é diferente daquele que ocorre em outros países. O que se discute por aqui é a necessidade de reformas para que o gasto público obrigatório passe a crescer mais devagar, sobretudo nas despesas com servidores. Crescer mais devagar, não é reduzir. Ele diz que não dá para reduzir. Eu adoraria que o Marcos Lisboa tivesse gagá. Seria muito mais confortável. Falar, não, esse aí ficou louco, é doido. Tem que dar alguma coisa para ele, tem que pegar cuidador, deixar ele em algum lugar. Mas não, é uma voz lúcida. A gente não vai conseguir cortar os gastos. O que acontece, ele lembra, é que de alguma forma a gente pode reduzir o crescimento dos gastos. Então, quando você lê um negócio desse, você tem um cenário que não dá para cortar os gastos e tudo que a gente pode fazer é impedir o ritmo de gastos que ele cresça demais, é um cenário grave, mais grave do que querem pintar os nossos governantes. Então a gente ouve o presidente, a gente ouve o ministro da Economia, parece que a gente tem feitos incríveis para comemorar. Isso em todos os governos, nesse inclusive. É propaganda demais, conquista de menos. Quando a gente ouve os deputados, os senadores, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, jogando luz nos projetos, nas emendas constitucionais aprovadas, parece que a gente está transformando o Brasil numa velocidade incrível, que o Brasil está virando um tigrão asiático, novo tigre asiático, o tigre da América Latina. O animal brasileiro é o lobo-guará, né? Que tem a perninha fina, uns gambitos. É que a gente está transformando o Brasil num animal incrível. Ouve os ministros do Supremo, estamos dando segurança jurídica, estamos fazendo um monte de coisa. Agora, lembra o Marcos Lisboa, tudo fica mais grave quando a gente pega e olha como o Estado gasta este dinheiro gerando políticas públicas ineficazes. Então a gente gasta com educação, ele lembra, e como fração do PIB, mais do que 89% dos países do mundo, não é trivial, para ter a educação que a gente tem. Que educação é essa? Fracasso no PISA, nos concursos internacionais. A gente gasta, lembra ele, com proteção social 3 vezes mais do que a média dos emergentes. 3 vezes mais, não é metade a mais, não é 20% a mais, que já seria bacana, né? Não é o dobro, é triplo. Só que o percentual das famílias na pobreza, no Brasil, caiu menos do que nos países emergentes, que gastam 1/3 do que a gente gasta. Pô, mas peraí, gente. Se você tem um carro que faz 1 km por litro, ou 3 km por litro, quando os outros fazem 9, alguma coisa está errada. Ou você teria que andar 3 vezes mais rápido para justificar, se fosse possível, né? Sem agredir as leis de trânsito, mas isso não acontece. Então a gente está reduzindo a nossa pobreza num ritmo 3 vezes maior, porque a gente está gastando 3 vezes mais. Não. A nossa pobreza cai menos do que nos países que gastam 1/3.
Peraí, não vai ter um estudioso que vai sentar e olhar item por item, sem ver se é de esquerda, se é de direita, se é de seja lá o que for. Será que nós não podemos listar as medidas? O que esses países fizeram e que eles conseguiram com 1/3 dos recursos, aquilo que a gente não conseguiu com 3 vezes mais? Onde é que está a pegada? Na vida real, e é isso que o Marcos Lisboa fala em várias das suas manifestações, entra governo, sai governo, e a gente continua a gastar muito, como a gente pode ver, gastar mal, agradar os grupos de pressão e não atender aos interesses da fatia da sociedade que mais precisa de apoio, que são os mais pobres. A gente não consegue fazer isso. A gente só consegue gastar muito e gastar mal. A gente agrada aos grupos de pressão. Isso os governantes fazem, que é uma beleza. Mas não atende quem mais precisa. Não atende quem mais precisa. Pode olhar. Saiu o auxílio emergencial. Show de bola. O dinheiro das micro e pequenas empresas, os empresários vão pedir e não sai. Ah, mas é um problema desse governo? Não. É um nó brasileiro. É incrível. Do fim do regime militar para cá, a gente foi da direita à esquerda, depois a gente foi da esquerda à direita e a gente continua a fazer a mesma coisa. Gastar muito, gastar mal. A gente se curva aos grupos de pressão e ignora quem mais precisa. Essa é a nossa realidade nacional. E quando a gente vê os, entre aspas, pensadores de rede social, né? Os caçadores de like, debatendo os problemas, são apresentadas as realizações do governo Bolsonaro como um desastre pelos caras da esquerda, são apresentadas as realizações do governo Bolsonaro como feitos incríveis pelos caras bolsonaristas, e os feitos têm o tamanho que os feitos têm. E a gente não sabe quais são, porque ninguém vai fazer uma triagem para avaliar. Aqui acertou, ali errou, isso para cada governo. E olhar para fora, e em vez de procurar nos países que são alinhados ou desalinhados, não é isso. Vem cá, quem é que está adotando as fórmulas para conseguir transformar os seus países? Vamos listar? E vamos esquecer se ele é centro-esquerda, centro-direita, centro não sei das quantas, centro-espírita. Não vem ao caso. O que vem ao caso é quem é que consegue algo que a gente não conseguiu. E tem muita gente conseguindo. Está aí o artigo do Marcos Lisboa. Ele escreveu vários artigos. Esse ele é importante pela clareza. Nem é dos mais profundos que ele escreveu. Ele já fez textos muito mais aprofundados. Mas os pontos em que ele toca são muito importantes. Então, essa clareza, as pessoas engajadas politicamente dificilmente têm. Ele tem. Os nossos colunistas da Band News FM têm. Então a gente precisa jogar mais luz sobre os nossos problemas. A gente não pode ficar jogando lama no nosso adversário. O tempo inteiro é jogar lama no outro. Ah, mas você representa o que há de pior, disso e daquilo. Então, vem jogar luz, vamos jogar lama. Quanto mais a gente jogar luz e sobre os temas, e quem tem jogado luz são pessoas como o Marcos Lisboa, como os nossos colunistas, melhor. É disso que o Brasil precisa. Menos lama e mais luz.